Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, que Deus abençoe a terça-feira de vocês. Hoje a terça-feira vai ser boa porque vai ter o depoimento na CPI da pandemia, CPI da cloroxina, CPI da cloroquina, CPI da China, tanto nome que já deram pra CPI que eu já tô perdida, com a capitã cloroquina, e que Deus abençoe ela e guie os pensamentos. Antes de começar as notícias do dia, eu quero pedir desculpa. Eu cometi um erro, então eu tenho obrigação de fazer uma errata aqui. O meu erro foi o seguinte: no vídeo de ontem de tarde, de ontem à noite, para quem não viu, está aqui em cima, eu falei dessa matéria da EBC e a China Media Group, que firmaram um acordo para a troca de conteúdos. O que aconteceu? Vocês falaram assim para mim, Camila, essa matéria é de 2019, tipo, passou, já foi, já aconteceu, já tá tudo certo. E realmente, esta matéria é de 2019. Como eu peguei o print no Twitter do Alan, eu não tinha visto a data. Então, é 13/11/2019. Eu peço desculpa a vocês, então, pelo meu erro. Espero que vocês possam me desculpar. E se eu prejudiquei alguém, eu peço sinceras desculpas. Mas vamos seguir aqui com a comissão do voto auditável. O que Carla Zambelli conseguiu? O que a deputada federal conseguiu? Trazer o Barroso. Comissão de voto auditável aprova requerimento de Carla Zambelli, que convida o ministro Barroso à audiência pública. E por falar, né, nessa resistência de Barroso, o que acontece com você, coração? Com essa sua resistência com o voto impresso? Porque olha só o vídeo, a internet é uma coisa incrível, né? Olha o vídeo que acharam do Barroso em 2017. Para destros e canhotos. O teclado apresenta uma distribuição das teclas mais inteligente. A urna está com um visual mais moderno, leve e simpático ao eleitor. Pensou-se nesse novo design com esse objetivo de um melhor diálogo entre o mesário e o eleitor, né? Facilitar, portanto, todo esse trabalho. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. Eu achei o design moderno, bonito, futurístico. O aspecto externo é muito agradável. A parte frontal é um pouco mais alta do que a do modelo atual, proporcionando melhor visualização do que foi digitado. Outra novidade é a posição da bateria, localizada em um módulo externo. Essas mudanças vão permitir que o transporte aos locais de votação seja mais rápido. Numa viagem na região amazônica, que teria que ser feita por 3 viagens de avião ou de helicóptero, você pode fazer em 2 ou até em uma viagem só. Isso diminui o custo da Justiça Eleitoral. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. É o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. Esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral. Mas Barroso, o que aconteceu com o senhor? Conta aqui pra gente por que essa mudança. Porque estava tudo bem em 2017, uma inovação veio para agregar e agora é judicializar as eleições. Será que é porque o presidente Bolsonaro ganhou? Pode ser, né? E vocês falaram, meu Deus, a gente precisa dar um jeito de tirar esse homem, mas por voto não vai dar. Se o voto for auditável, não vai dar. Então a gente vai ter que arranjar uma forma de tirar esse homem. Esse é o medo de vocês. Por isso, Barroso, que você voltou atrás, eu acho sim muito importante a presença do iluministro na comissão para explicar essa mudança de postura. Agora eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Como dizia o Marcelo Rezende, eu te pergunto assim para você e você responde assim para mim. O que vocês acham de uma PL contra a sexualização infantil? Vocês iam gostar de uma PL que impede que dinheiro público seja encaminhado para exposições, por exemplo, que expõem crianças, como o Queer Museu? O que vocês acham da ideia? A Folha detestou. Inclusive, ela trouxe especialistas. Vocês conseguem imaginar isso? Pessoas que não gostaram da PL contra a sexualização infantil
afirmando que dá margem à censura e claro que eles trouxeram especialistas tão psico quanto os que escrevem na Folha. Após evento LGBT cancelado, deputados protocolam textos que vetam verba para quem promova a sexualização infantil. Evento LGBT cancelado não é bem assim. O que foi cancelado foi o tal da criança viada. 2 deputadas estaduais do PSL, uma de Santa Catarina e outra em São Paulo, protocolaram nos últimos dias o projeto de lei semelhante que buscam proibir o uso de verba pública em eventos que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes. O que tem de tão ruim nisso, Folha? Qual é o problema de vocês e o problema dos especialistas? Eu acho que esses especialistas talvez poderiam ser investigados. Apesar de os projetos afirmarem suas justificativas que não se tratam de censura, especialistas ouvidos pela reportagem discordam e apontam a inconstitucionalidade das propostas que dizem ecoam casos recentes de censura, como o Queer Museu, em Porto Alegre, e o Beijo Gay na capa de um quadrinho na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Era uma Bienal do Livro voltado para crianças. Os projetos surgem logo depois de um evento com a temática LGBT que recebeu 10 mil via a Lei Aldir Blanc ser cancelado em Itajaí, cidade de Santa Catarina. Na quarta-feira, dia 19, a deputada Ana Campanholo propôs uma lei que proibiria a utilização de verba pública no âmbito do Estado em eventos e serviços que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes. Até aqui, ó, criança viada, isso aqui que eu falei, live Roda Bicha, foi cancelada pela Prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina. O tema era criança viada. Você gostaria desse tema? Você, mãe, pai, vovô, vovó, titia, gostariam? Acho que não, né? Inclusive, um dos parágrafos desse projeto que os especialistas da Folha de São Paulo, que pornográficos são considerados todos os tipos de manifestações que firam o pudor, materiais que contenham linguagem vulgar, imagem erótica, de relação sexual ou de ato libidinoso, obscenidades, indecências, licenciosidade, exibição explícita de órgãos ou atividade sexual que estimule a excitação sexual. Qual é o problema desses especialistas da Folha que não gostaram de um projeto desse? Aspas para o tal do especialista advogado Ariel Castro Alves. Esse Ariel Castro Alves, ele faz parte de um movimento de direitos humanos. Ele trabalha na área dos direitos da criança e adolescente. Ele é bem conhecido aqui em São Paulo, inclusive, por fazer uma boa quantidade de bobagem. Querem, em nome de uma suposta proteção de crianças, adolescentes, das famílias e dos bons costumes, disseminar a intolerância e homofobia, que são graves violações de direitos humanos. Ele indica ainda a subjetividade de termos como decência e licenciosidades presentes no projeto. O que seria uma linguagem vulgar? Pergunta Alves. Não sei, doutor, me dá teu telefone que eu te falo que é uma linguagem vulgar rapidinho. Você vai entender de uma forma tão rápida vinda de uma mãe, tá? Eu também sou tia. Tá? Daí seu telefone que eu te explico. O que é uma linguagem vulgar? Cada um tem sua forma de expressar. Isso dá margem a uma ampla censura com esses termos extremamente subjetivos. Eu acho que cabe aí a Polícia Federal fazer uma visitinha, né, pro doutor, né? Falar, doutor, vamos aqui, o que o senhor considera, então, sexualização de criança? Porque para ser contra um projeto desse tem que ser meio perturbado, né? Vamos ficar de olho aí. Inclusive, o Exército decide abrir procedimento disciplinar contra o Pazuello. Vocês acreditam nisso? Porque o Pazuello foi na manifestação com o presidente Bolsonaro, aí eles falaram, como assim? Não, você não pode dar apoio, Pazuello. Pazuello, você já esmagou os senadores na CPI. Você ainda quer dar apoio pro presidente? Isso não vai acontecer, Pazuello. E aí falaram que vão abrir aí um procedimento contra o ex-ministro da Saúde. É claro que ele pode contar com todo o nosso apoio. Mas esse povo tá tão incomodado com o presidente Bolsonaro, com o Pazuello e com toda essa demonstração de apoio que a sociedade vem dando aí pro presidente, fazendo a tal da motociata,
fazendo manifestação que o PSDB vai ao Supremo para exigir que o presidente Bolsonaro use máscaras e não faça aglomeração. Mas, Camila, por que esse desespero deles? O que está acontecendo? Camila, conte aqui pra gente. Eu conto pra vocês, sim, eu conto agora. Sabe o tal do Lula? É o presidiário, vocês lembram dele que roubou a nação, que ficou preso, que armou o maior esquema de corrupção já conhecido no mundo, que desencadeou a Lava Jato, que colocou o país aí numa beira de um caos econômico gigantesco, que inclusive a indicada dele, né, a sua sucessora Dilma Rousseff sofreu impeachment por pedalada fiscal, porque já estava inclusive pegando até uns bilhõezinhos da China, porque ela ferrou o país economicamente. Esse homem que a mídia fala que passa o presidente Bolsonaro tanto em popularidade nas redes sociais como nas ruas, mas ele nunca vai às ruas para testar essa tal popularidade que a mídia tanto fala. A gente nem sabe de onde que eles acham, esses eleitores do Lula. A popularidade deles é tamanha que aconteceu uma live de filiação do Jean Willis, ele que cansou de fumar capim, agora resolveu comer capim, e foi transmitida essa nova filiação dele, contando com a presença do ex-presidiário. Olha só que sucesso foi essa live. Essa live teve 23.251 visualizações do homem que está aí para concorrer com o presidente Bolsonaro, que a mídia está apostando nele para ser o oponente do segundo turno do presidente Bolsonaro. E ela contou aí com um grande engajamento, com um público ávido gritando: Jean Willis, Lula, Lula. Contou com a presença de 23.251 pessoas. Ela conta com 4.300 likes e 2.900 dislikes. Daqui a pouco o povo alcança. E deixa eu falar uma coisa pra vocês: quando tem campanha de dislike é até legal, porque fala, meu, que lixo, vamos dar dislike. Mas o problema é que isso ajuda a engajar o vídeo, tá, pessoal? E vamos falar então em mais uma pessoa que tá com raiva do presidente Bolsonaro por conta da sua popularidade, que quer criminalizar até a respiração do presidente Bolsonaro, que estava sem máscara numa reunião. Ó, o coleguinha aqui de máscara, esse coleguinha sem máscara. E olha só, não é a gazela saltitante? O senador DPVAT? É ele mesmo, vocês acertaram. O nome dele é Randolfo Rodrigues e ele estava aqui sem máscara. A nossa amiga Bárbara do Te Atualizei também trouxe outro babadinho aqui pra gente. A foto do senhor Omar Assis sem máscara num aeroporto. Aqui é o senhor Omar Assis, ele que estava envolvido na CPI do combate à pedofilia, como um dos investigados. Ele foi inocentado por questão de um voto de um amigo dele. E olha só, o moço aqui de máscara, esse senhor de máscara, esse também tá sem máscara. Esse aqui, que está querendo prender presidente Bolsonaro, está o quê? Está sem máscara. Bem-vindo à política brasileira, a política da hipocrisia, a política que o ministro Barroso em 2017 achou sensacional. A urna imprimiu o voto numa caixinha bonitinha e flexível. Na época, quem aparece, um dos senhores que aparecem falando no vídeo, é o ministro Napoleão, ex-ministro, né? Já se aposentou. É o país em que ele um dia defende, logo um ano antes da eleição do presidente Bolsonaro, logo que o presidente é eleito, ele fala que é um absurdo o voto impresso. Larga a mão de ser hipócrita, ô Barroso. Fala de uma vez que você não quer essa porcaria, porque isso vai atrapalhar os planos do comum globalismo que vocês estão aí ansiando. E nós temos também o Omar Assis querendo criminalizar o presidente Bolsonaro, Randolfo Rodrigues querendo que ele se explique por causa de aglomeração no Rio de Janeiro e sem máscara, PSDB obrigando o presidente, vai até o Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente a usar máscara e não fazer aglomeração. E por que ele não quer que o presidente faça aglomeração? Por que isso está incomodando tanto eles? Pelo simples motivo das pesquisas eleitorais. Por isso que essas pesquisas têm que ser proibidas. E eu vou explicar por quê. Essas pesquisas não são espontâneas e nem gratuitas, tá? Nenhum instituto como o Datafolha acorda de manhã e fala, quer saber? Eu vou fazer uma pesquisa
Quero saber a opinião do povo. Não, essas pesquisas são pagas e elas são caras, não são baratas. Gira em torno de milhões. Então, faz de conta que eu sou a candidata a presidente da República. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Datafolha e vou falar, eu te dou 20 milhões, mas eu quero que meu nome tenha 10, 12 pontos de diferença no segundo turno, já que é para influenciar as pessoas. É isso que acontece. Então, eles vão no meu curral eleitoral, por exemplo. Sei lá, vamos fingir que eu sou uma assistente social aí, que eu tenho que eu ajo na região do Jardim Ângela. Vamos inventar aí, vai? E aí, então, eu falo, vai lá fazer no Jardim Ângela, porque eu sei que eu tenho apoio. Acabou, eles falam com 2.000 pessoas, olha só, 14 pontos na frente. Entendeu? É assim que funciona. Não existe pesquisa espontânea. E essas pesquisas manipulam, sim, a opinião do pessoal que ainda assiste Rede Globo. A Rede Globo ainda entra na casa de muitas pessoas. Então, que ainda assiste Rede Globo, que tá lá no consultório médico e lê uma época e lê uma Veja. Então, isso acaba se influenciando. Por isso que essas porcarias precisam ser proibidas. Na Europa não tem pesquisa eleitoral justamente para não ter esse tipo de manipulação, de afronta à democracia, porque isso nada mais, nada menos do que influenciar na opinião do povo, porque sim, tem gente que fala, eu vou votar no fulano porque ele tá na frente, ele vai ganhar. Isso não é raro. Mara Gabrilli é um exemplo disso. Muitas pessoas já falaram para mim, poxa, eu vou votar, em 2018 na Mara Gabrilli e no Major Olímpio. Porque Mara Gabrilli, coitada, ela é deficiente. E outra, ela tá na frente, né? Você não viu as pesquisas? Ela tá na frente, inclusive, do Major Olímpio. Então, isso influencia, sim, as pessoas. Então, isso precisa ser proibido. E pra gente finalizar, lembra que eu tava reclamando pra vocês da história de liberar a maconha medicinal, porque esse é o primeiro passo para se legalizar todas as drogas? Olha que vídeo bacana que a Bia Kicis postou. Vamos assistir. Nós vamos enfrentar a questão do uso adulto, sim. Do uso adulto, sim. Eu pretendo agora, terminadas as eleições, propor um projeto de lei que descriminalize o uso e o porte de substâncias ilícitas. Nós vamos escrever uma petição, endereçá-la ao governo, pedindo autorização para o uso medicinal. Esse será o primeiro passo que nós vamos dar no mês de maio. O segundo passo é descriminalizar o uso e a posse e o plantio para uso pessoal. E o terceiro passo é a regulação nos termos que o Uruguai fez, que Colorado e Washington fizeram. Então esses serão os 3 passos que nós pretendemos dar. Nós estamos falando de uma commodity. A maconha é uma commodity importantíssima e que pode ser também uma grande solução para a grave crise econômica desse país. O que me interessa aqui é debater o substitutivo do deputado Luciano Dutti. Esse sim é um monstro apresentado ao PL original do deputado Fábio Mitidieri, que eu reforço, que nada mais tem a ver. O PL do deputado Fábio Mitidieri já foi contemplado através das resoluções apresentadas pela Anvisa. Na prática, é aprovar o uso da cannabis de forma irrestrita em todo o território nacional. Paulo Teixeira, que é do PT de São Paulo, que é favorável ao projeto, que inicialmente beneficiaria famílias, crianças que precisam do medicamento CBD para controlar crises convulsivas. Isso aí a gente concorda, mas o objetivo não é esse. Mudaram completamente o projeto, o substitutivo dele, para que permitisse o plantio, permitisse a plantação, enfim. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT aqui de São Paulo, é conhecido por ser um histórico defensor da legalização da maconha. O que basicamente ele está fazendo, como todos os grupos de esquerda dentro da Câmara dos Deputados, que
que compõem essa comissão especial, como PT, PSD, PSOL, eles estão aproveitando, então, esse projeto de lei que já existia lá em 2015, estão buscando pegar uma carona, estão tentando pegar uma brecha nesse projeto de lei, não com interesses, enfim, na saúde das pessoas, estão tentando pegar uma brecha justamente para buscar colocar em vigor uma pauta histórica que já defendem há bastante tempo, qual seja a legalização da maconha no Brasil. Nós não podemos utilizar a dor das nossas crianças para ser uma porta de entrada da liberação da droga. Ao liberar o plantio ou usar de uso industrial, estou vendo aqui até para cosméticos, é muito perigoso. No texto da lei tem uma frasezinha lá que fala da questão medicinal, o resto tudo é a produção industrial. E atrás disso está um grande lobby. O lobby da maconha. Como ser contra um remédio que pode salvar e aliviar o sofrimento do ser humano. Só uma pessoa insensível pode ser contra. Esse lobby, com essa falácia, tem ganhado terreno contra nós, que somos médicos responsáveis. Nós cuidamos da saúde e do bem-estar da população brasileira. Os estados que liberaram para uso medicinal aqui nos Estados Unidos, posteriormente liberaram para o uso recreacional e, infelizmente, o tráfico aumentou, os cartéis investiram mais ainda no mercado paralelo, os danos de liberar a maconha medicinal acabam no uso recreacional e, para o uso medicinal, é importante salientar que o CBD ele pode ser produzido sem uma vasta plantação de maconha. Agora eu pergunto pra vocês, a ideia do projeto para aliviar a dor, não sei o que, é legal? Lógico que é, gente, quem não quer que uma criança se sinta bem, não tenha dor, não tenha convulsão, lógico que é. Mas por óbvio que a esquerda não está usando isso pelo bem das pessoas e sim para conseguir legalizar as drogas. Agora eu vou deixar a pergunta para vocês. Você gostaria do colega do seu filho fumando maconha do lado dele? Deixem aqui para mim nos comentários que eu encontro vocês às 4:30 da tarde aqui no canal com as notícias do dia e claro com a CPI, né? Porque vai ter CPI, a gente vai comentar a CPI. Mega beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe imensamente. Tchau!